E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Só pelo título e miniatura já dá pra ver que vão falar. Conor pirou. Admito, tô maluco. Já falamos sobre isso. Mas um youtuber viral, conhecido pelos seus treinos de musculação e estilo de vida alfa, supostamente morreu no exterior. Fontes dizem que ele supostamente destruiu uma casa de luxo alugada na Tailândia, fugiu da polícia e, aparentemente, se afogou em um lago. Aqui está tudo o que sabemos sobre a suposta morte de Conor Murphy. Este é o Scandal apresentado pela Law and Crime. Eu sou Sierra Gillespie. O mundo despertou na quarta-feira com notícias chocantes de que o influenciador Conor Murphy teria morrido na Tailândia, aos 32 anos. Os detalhes do relato são, no mínimo, bizarros. Estamos vendo relatos de que Conor estava agindo de forma estranha antes de sua suposta morte. Supostamente, ele teria destruído uma propriedade alugada, deixado seringas não utilizadas no banco do passageiro do seu veículo e literalmente fugido da polícia a pé antes de se afogar em um lago. No momento desta gravação, ainda estamos trabalhando para verificar todas as informações e filtrar o que é real e o que não é. Antes de tudo, vamos começar com uma explicação. Quem é Conor Murphy? E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo nada apropriado para a família. Conor Murphy é conhecido por ultrapassar os limites. Conor Murphy ostenta mais de 2 milhões de inscritos no YouTube, quase 400 mil seguidores no Instagram e mais 17 mil no TikTok. O conteúdo dele é focado principalmente em fitness, mas às vezes ele leva isso ao extremo. Por exemplo, ele fez os seguidores acompanharem um suposto jejum de 40 dias, onde se pesava no mesmo horário todos os dias e mostrava os resultados. Quando tudo terminou, ele se filmou comendo pela primeira vez e compartilhou com os espectadores. Tudo bem, pessoal. Uau! Já faz cerca de 1 hora desde que terminei oficialmente o jejum de 40 dias e olha o que eu tenho aqui. Meu Deus. O cheiro está ótimo. Nunca imaginei que uma melancia pudesse ser tão cheirosa. Este é um momento surreal, cara. Não acredito que finalmente chegou ao fim disso. Foi uma grande jornada. 3, 2, 1. Mas que... Uau! Jesus, isso tem gosto de... Quer dizer, tem gosto de melancia, mas é quase como se você pegasse uma melancia e colocasse um monte de doce por cima, tipo doce açucarado por toda a melancia. E é tipo... A textura é incrível. Mas que... Quero dizer, pra ser sincero, tipo, eu já ouvi falar de pessoas comendo depois do jejum, já vi vídeos e como dizem que é gostoso, é como eu esperava, mas quero dizer, nada pode descrever isso. É melhor. Uau. Uau, uau, uau. Isso é incrível. Então ele falou sobre nutrição, de certa forma, e também sobre práticas de atenção plena. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Pelo título e miniatura, já dá pra ver que vão dizer Conor perdeu a cabeça. Achei que ele estava melhorando, mas agora enlouqueceu de vez. Fica olhando para o sol por 30 minutos todo dia. Ele vai ficar cego, né? Bom, não, eu já faço isso há um tempo e minha visão continua ótima. Mas eu sinto falta disso, sou totalmente maluco. Já falamos sobre isso, mas a prática que faço é chamada observação do sol, que existe há muito tempo. O que é isso? É bem autoexplicativo. Não é preciso ser gênio para entender, você encara o sol. Beleza. Mas Conor, olhar para o sol, isso não vai me deixar cego? Desde criança me dizem que isso vai machucar meus olhos. Bom, talvez machuque mesmo. Talvez se você olhar para ele no meio do dia, quando a radiação UV está alta, mas se você olhar para o sol durante a primeira hora do nascer do sol ou na última hora do pôr do sol, a radiação UV é tão insignificante que não pode causar nenhum dano aos seus olhos. Além das dicas e truques dele, digamos assim, Conor também postava sobre o seu verdadeiro eu, entre aspas. Sim, tudo isso foi uma encenação. Eu venho atuando. Eu sou um ator desde o começo.
Muito antes do que vocês provavelmente imaginam, vocês vão perceber que durante todo esse processo, na verdade, sempre que vocês me viram na internet, eu não estava sendo eu mesmo. Agora, por que eu não estava sendo eu mesmo? Bem, eu vou te contar. Não existe um eu. O eu é uma ilusão. Agir é a realidade. Não só para mim, mas para todos. Isso quer dizer que não havia verdades incríveis nos vídeos que publiquei? Não. De jeito nenhum. Mas com certeza eu não tenho agido como eu mesmo. E isso nos leva ao escândalo de tudo isso. Agora há relatos de que Connor morreu esta semana enquanto estava de férias na Tailândia. Isso ocorreu a cerca de 25 quilômetros ao sul de Bangkok, segundo relatos. E tudo isso, aliás, está sendo noticiado por vários sites, incluindo o Thai Hat Online, que é uma das agências de notícias mais respeitadas da Tailândia. Vou ler o relatório deles palavra por palavra para que você tenha um relato exato do que eles reportaram. E também quero ressaltar que esta é uma versão traduzida para o inglês. O aviso no site deles diz: este conteúdo em inglês é traduzido automaticamente da versão em tailandês por IA. Thai Hat não garante a precisão, integralidade ou confiabilidade dessa tradução. Por favor, consulte a versão em tailandês. Agora vamos começar. O artigo inicia com uma foto principal de 3 socorristas no que parece ser um lago onde Connor teria se afogado. É possível notar uma pessoa com um uniforme de paramédico segurando uma corda, enquanto o homem à esquerda segura o que parece ser equipamento de mergulho. Atrás desse grupo de 3 homens na foto, é possível ver o que parecem ser mais 2 onde a terra encontra a água. Abaixo desta foto, o artigo começa. Diz, abre aspas, um americano entrou em um ataque de fúria, pintando todo o interior de uma casa de luxo alugada, avaliada em 22 milhões de baht, causando danos extensos antes de correr para o lago da vila, onde se afogou. Sua namorada afirmou que não sabia a causa, enquanto o proprietário ficou chocado e nunca esperava encontrar uma cena dessas. Às 15 horas, no dia 7 de julho de 2026, o tenente-coronel de polícia Wirapong Rupsuai, vice-investigador da Delegacia de Polícia de Bang Pli, recebeu um relatório sobre um estrangeiro agindo de forma estranha e pulando no lago de uma vila de luxo no distrito de Bang Bang Pli, província de Samut Pranga. Ele, junto com médicos de emergência do hospital Ramatibodi Khao Kri Naru Botindra e voluntários da Fundação Potak Tong, correram para o local. O local era uma casa de luxo à beira de um grande lago. Mergulhadores buscavam o desaparecido quando encontraram o corpo de Connor Michael Murphy, 32 anos americano, a cerca de 20 metros da margem. Retiraram o corpo para exame em terra e não encontraram ferimentos ou sinais de agressão. A polícia enviou o corpo para uma autópsia mais detalhada no hospital Ramatibodi Khao Trinaru Botindra. Agora, neste ponto do artigo, uma segunda foto é mostrada e parece ser o imóvel alugado onde Connor estava hospedado. Você pode ver que a sala de estar está completamente bagunçada. O sofá está manchado. Há algo espalhado nas paredes e no chão, e a mesa de centro está cheia de pratos, xícaras e até uma vassoura. O artigo continua dizendo: as imagens gravadas pela senhorita A, pseudônimo de uma funcionária da vila, mostravam o estrangeiro de repente apresentando um comportamento errático sem causa conhecida. Ele correu e nadou no lago da vila até ficar exausto e submergir diante dos olhos das testemunhas. Ninguém entrou na água por causa da profundidade de mais de 10 metros e chamaram as autoridades imediatamente. Mergulhadores da Fundação Potak Tong procuraram por cerca de 30 minutos antes de localizar e retirar o corpo para a margem. Funcionários de segurança da vila relataram que o homem saiu e voltou em um veículo alugado, que parou no posto de controle de segurança. Ele ofereceu 1000 baht ao motorista, mas o motorista recusou devido ao comportamento anormal do homem. O homem se aproximou do carro de um morador, bateu na janela pedindo carona para entrar, enquanto a segurança gritava: "Não dê carona para ele." O homem, então, ficou agitado, gritando alto e rolando na rua, fazendo gestos como se estivesse rezando para Deus. Quando a polícia chegou, ele correu para a vila e pulou no lago para nadar. A polícia pediu reforços e resgate, pois não conseguiu controlá-lo. Por fim, ele se cansou e se afogou.
O artigo, então, apresenta uma foto do que parece ser a área da cozinha deste imóvel para aluguel, e você pode ver claramente os armários cobertos com algo que parece tinta, e essas mesmas manchas estão por toda a pia e no backsplash da cozinha. O artigo relata que a senhorita B, pseudônimo, 22 anos, namorada do falecido, afirmou que estavam juntos há cerca de 3 anos, mas moravam separados por estilos de vida incompatíveis. Haviam se reconciliado há menos de 3 meses. Antes do incidente, a vida deles era normal, sem sinais de doença ou problemas. Ela não sabia por que ele ficou instável naquele dia e nunca o viu usar drogas enquanto estiveram juntos. O vandalismo com tinta aconteceu na noite anterior, enquanto ela dormia. Ele se recusou a dormir. Miss View, pseudônimo e dona da casa, relatou seu choque ao encontrar o imóvel totalmente pichado com tinta, até mesmo nos eletrodomésticos. Ela afirmou amar e valorizar a casa, uma bela propriedade à beira do lago, hoje avaliada em 22 milhões de baht. Ela foi alugada por 35 mil baht por mês e havia sido locada por apenas 3 meses. Ela escolheu a inquilina com cuidado e não esperava ver a casa tão danificada. Móveis e decorações estavam destruídos. Investigadoras da delegacia de Bang Pli revistaram a casa e o carro da falecida, encontrando 2 seringas sem uso no banco do motorista e comprimidos brancos não identificados na lixeira. Aqui está outra foto que parece mostrar uma parede da propriedade alugada, como se alguém tivesse passado os dedos com tinta preta sobre a pintura pendurada ali. É possível ver impressões digitais e marcas de mãos por toda a parede e até no teto. O artigo conclui que investigadores da delegacia de Bang Pli, legistas do Instituto Hamati Khatri Nabuhodindrar e equipes de resgate fizeram uma autópsia e encontraram hematomas possivelmente causados por ter rolado na estrada. A equipe de resgate enviará o corpo para exames e testes toxicológicos para determinar a causa da morte. As evidências estão sendo coletadas e a Embaixada dos Estados Unidos na Tailândia foi notificada para fornecer informações. Uau, tantas perguntas nesse caso. Ou seja, o que aconteceu? Vou chamar um dos meus convidados favoritos para explicar, o investigador forense especializado em mortes, Joseph Scott Morgan. É ótimo te ver. Obrigada por estar no Scandal e dividir seu tempo conosco hoje. Obrigado por me receber, Sierra. É sempre um prazer estar aqui. Sim, você é incrível e um dos favoritos. Quero que todos saibam que descobrimos essa notícia hoje de manhã. Ligamos imediatamente e você disse: ok, vou largar tudo e participar. Você veio. Quero destacar também, tudo o que falamos agora é baseado em reportagens. Não temos os resultados da autópsia nem dados concretos, apenas informações das agências de notícias da Tailândia. Mas pelo que você viu, o que acha que aconteceu aqui? Bem, quando você está olhando, sabe, o artigo que você me enviou, eles têm fotos internas desse domicílio onde ele estava. E eu acho que isso faz parte e é uma evidência de que esse indivíduo estava passando por algum tipo de crise de saúde mental. Porque os comportamentos que estariam associados com os danos que foram causados não são algo que você diria, sabe, uau, sim, isso é um comportamento normal. Há algo acontecendo com esse indivíduo e é muito bizarro. Tudo, desde, sabe, fazer marcas de mão na parede. Eu não tenho certeza de que tipo de material ele estava usando, se era tinta de parede ou algum tipo de tinta de caneta ou algo assim. Eu tenho dúvidas sobre alguns dos resíduos que estão nesse móvel, no sofá. Há uma espécie de destruição que aconteceu na área da cozinha. As coisas estão reviradas. Sabe, se eu estivesse entrando nisso como um investigador, tem aquela velha frase que sempre dizemos, sem sinais de arrombamento ou de luta. Parece uma luta, mas não sei com quem ele brigava. Pode ser que a luta fosse na cabeça dele. Quem sabe, certamente é bizarro. E, de acordo com o artigo, a namorada dele, pelo que entendi, disse que não havia sinais de doença mental. Ele parecia bem. Ela foi dormir. Ela disse que acordou e a casa inteira estava meio bagunçada. E nós mostramos as fotos aqui. Nós falamos sobre elas. Parece que ele colocou algo nas mãos e quase pintou as paredes assim. Mas, como você disse, no sofá não sei se aquilo é tinta. O que acha do sofá, da sala? Eu tenho que dizer, e vou ser bem franco aqui, algumas das manchas que estou vendo agora parecem fezes. E é tão nojento, sabe, quando você vê.
E sabem, pessoal, eu não preciso entrar em detalhes gráficos sobre isso, mas vocês podem olhar e ver. Provavelmente esse não é o mesmo material com o qual ele estava trabalhando nas paredes onde ele fazia as impressões das mãos. Isso é algo completamente diferente. E, novamente, isso remete a algo que está acontecendo com esse cara, talvez na mente dele. Eu não sei qual que é a origem disso, sabe? E tem outra coisa que é bem interessante em relação à namorada que estava lá, sabe, na casa. Ela não ouviu nada. Ela acorda com isso porque, tenho que te dizer, ele está fazendo barulho. Certo? Ele está fazendo barulho. Eu não sei o tamanho da estrutura, mas o fato é que ela não percebeu nada e ela disse que não havia nenhum sinal de qualquer tipo de problema mental antes disso. Ali na nossa frente, acho que temos evidências físicas de que algo estava acontecendo, algo estava errado com esse cara. Existem alguns caminhos possíveis aqui, certo? Por exemplo, se houve um surto mental. Não conheço o histórico dele. Não tenho os registros médicos dele, nem sei se ele fala com psicólogo ou toma medicação prescrita. Realmente parece algo assim. Ao mesmo tempo, me pergunto, pelo meu trabalho e experiência em muitos casos, se houve uso de drogas recreativas. A namorada dele disse que não havia sinais disso. Segundo relatos, vimos seringas, que seriam não usadas, e ele foi encontrado com alguns comprimidos brancos em uma pochete. Quais são seus pensamentos iniciais sobre isso? Pode ser crise de saúde mental e uso de drogas ao mesmo tempo. Sim, sabe, né? É bem possível. E às vezes essas coisas andam juntas, né? Se você tem alguém que está tentando se automedicar, ou talvez essa pessoa esteja vivendo em outra realidade, em contraste com o estilo de vida que leva. Nós não sabemos que tipo de acesso ele poderia ter tido a substâncias ilícitas em um país estrangeiro. Você vai para muitos desses países no Sudeste Asiático e tenta adquirir qualquer tipo de substância ilícita e você está encrencado por lá. Não é como nos Estados Unidos, onde você pode receber só uma advertência ou uma prisão breve. Eles vão te jogar na cadeia. Então eu ficaria muito curioso para saber que pílulas eram essas. E tem outra coisa que vai acontecer. Prometo isso. Veja se não vai acontecer. As autoridades de lá vão fazer uma investigação profunda sobre as substâncias que estavam no veículo que ele estava usando e eles vão querer rastrear isso até quem forneceu essas substâncias para ele, seja se foi dispensado legalmente ou se foi algo que ele conseguiu, você sabe, de alguma fonte ilegal ou ilícita. Eles vão seguir essa pista porque não aceitam isso, não toleram esse tipo de coisa. Vai ser interessante ver como isso se desenrola. Isso me lembra, em outra situação, que falamos muito sobre o caso do Liam Payne. E claro, você sabe o incidente em que ele caiu da varanda, mas vimos que acusações foram feitas e depois retiradas contra as pessoas que forneceram as drogas que ele tomou. Então, eu esperaria ver algo parecido se eles encontrarem algum tipo de droga no corpo dele. E acho que isso leva à próxima pergunta, porque você é a especialista em tudo isso. Que tipo de droga você levantaria como hipótese que ele poderia ter tomado para agir dessa forma? Quero dizer que ele rolava no asfalto com hematomas pelo corpo. Alguns disseram que ele fazia movimentos como se estivesse rezando para o Senhor. Ele fugiu da polícia e entrou em um lago, o que leva alguém a agir assim. Vamos considerar algumas categorias diferentes. Suponha que ele esteja sob efeito de um alucinógeno. Isso também pode fazer as pessoas agirem de forma estranha. Eu ficaria muito curioso para saber, no entanto, a natureza desse comportamento. Era algo realmente frenético? Estava fora de controle? Ele estava simplesmente fora de si? Porque às vezes você pode ver pessoas sob efeito de alucinógenos que, sabe, estão agindo de forma estranha, mas elas ficam meio passivas quando você as vê. E isso nos leva a outra categoria, onde, se ele estiver sob efeito de algum tipo de estimulante, seja algo que poderia ter sido prescrito. Ou se for algo como, sabe, algum tipo de anfetamina dentro da família das anfetaminas, se for cocaína, por exemplo, e a gente não sabe com o que isso pode ter sido misturado também. Então esse é o caminho que eu seguiria. Eu não pensaria em opiáceos aqui, certo? Tem alguma coisa aí que vai afetar o comportamento de um jeito bem evidente. E novamente temos esse evento em que ele está ali meio que esfregando alguma coisa nas paredes, nos móveis e em todo esse tipo de coisa. E depois correndo lá fora no meio do trânsito.
Ele tem múltiplos ferimentos pelo corpo que parecem ser lesões de impacto. Não sei se isso está necessariamente associado a outra pessoa com quem ele possa ter tido contato, mas certamente parecem contusões, esse tipo de coisa. E aí você tem esse conjunto bizarro de coisas acontecendo, onde ele, acho que a polícia, me corrija se eu estiver errado, apareceu, ele sabe, eu não sei se foi antes ou depois. Ele meio que saiu andando até esse lago. E sabe, lá está ele no lago, ele já está agindo, você sabe, de um jeito estranho, meio fora do normal. E agora ele está no lago há 30 minutos. Ele se afoga. Eles têm que retirá-lo da água nesse momento. Eu não sei. Sabe, a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui, e uma das coisas que isso me faz pensar reflexivamente é numa condição chamada síndrome do delírio excitado. E muitas vezes está associada à prisão feita pela polícia. Sabe, as pessoas entram em pânico. A maioria não mantém pressão arterial e frequência cardíaca normais ao colocar uma algema. É só um pulso, certo? A maioria das pessoas, sabe, Hipervigilante. elas ficam ansiosas, esse tipo de coisa. E às vezes, com a síndrome do delírio excitado, você pode ter pessoas com respiração superficial. Isso leva as pessoas à parada cardíaca. Por isso, não usam mais o método de imobilizar a pessoa com pés e mãos amarrados, nem deixam pessoas no banco de trás por muito tempo. E talvez seja isso que está acontecendo com ele, e isso é ainda mais agravado por qualquer tipo de substância que ele possa ter consumido. Quero dizer, você mencionou que as coisas são bem diferentes no exterior do que são aqui. Um dos meus maiores medos é ser presa no exterior, pois tenho meus direitos aqui na América. O que está acontecendo? Eu não sei como é na Tailândia. O que vai acontecer? Então eu ficaria apavorada, mesmo sem ter feito nada, sabe? Sem ter ingerido nada. Sem falar que se ele tiver feito isso, isso poderia piorar tudo. E eu sei que a gente falou sobre isso, sobre a forma como ele morreu. Obviamente, ele entrou nesse lago, nesse corpo d'água, e depois, você sabe, ele foi encontrado depois. Novamente, ainda não foi feita uma autópsia. Você acha que eles vão investigar isso? Sei que você falou em parada cardíaca. Isso poderia afetar alguém? Ele estava em boa forma, deveria conseguir nadar por 30 minutos. Ninguém sabe o que ele tinha no organismo. Vamos falar sobre isso? Sim, isso depende das substâncias químicas presentes no organismo. Sim. Se havia drogas e álcool no organismo e ele estava em estado de pânico, não é surpreendente que ele não tenha aguentado mais de 30 minutos. Eu fico surpreso que ele tenha durado tanto tempo. Ele está afundando. E acho que a outra parte disso vai deixar as pessoas muito curiosas. E eu já cobri casos na Tailândia antes. Espero que na autópsia eles façam uma análise completa em relação à toxicologia, Quer dizer, de ponta a ponta. Então, não só na autópsia, eles vão ter que fazer aquelas coisas que fazemos na autópsia para verificar se ele realmente se afogou, sabe? Como verificar se há água nos pulmões. Isso é algo que analisamos. Analisamos o ouvido interno e demais aspectos. Mas, além disso, a toxicologia e nós nos Estados Unidos fazemos o que chamamos de painel padrão. E nesses, sabe, procuramos coisas como, quero dizer, testamos salicilatos, que são, você sabe, como aspirina. Você procura aspirina, mas também verifica drogas comuns de abuso. Sabe, você pode ter THC, canabinoides, obviamente. Você vai procurar cocaína, metabólito da cocaína, anfetamina, metanfetamina, barbitúricos. O que mais? Qualquer tipo de opiáceo. E esse é meio que o painel padrão. E se for algo exótico, se houver alguma outra coisa que possa estar lá, eles vão, o espectro dessa toxicologia, o exame vai cobrir tudo. Eles podem, essa é outra coisa que eu acho que, se eu fosse da família dele, eu gostaria de garantir que entrasse em contato com a embaixada. E provavelmente temos representantes do FBI lá e garantir que... E eu conversei sobre isso com o jovem, não sei se você se lembra do jovem da Universidade do Alabama, que se afogou em Barcelona, acho que foi no início da primavera. Eu sempre insisti para que eles garantissem que fosse mantida uma amostra, para que essa amostra pudesse ser realmente levada sob custódia pelo FBI e trazida de volta para os Estados Unidos.
e que sejam feitos testes nela, certo? Isso é muito importante. As famílias não pensam nisso na hora, pois estão em choque e luto, mas é algo fortemente recomendado. Sim, você está certa. Quero dizer, tenho certeza de que a família e os amigos, esse rapaz tinha 32 anos, ele deveria ter uma vida longa pela frente. Então, tenho certeza de que agora eles estão em um estado de choque e incredulidade. Mas você está certa. Quero dizer, isso realmente complica as coisas. O fato de isso ter acontecido no exterior. Espero que eles estejam conseguindo resolver. Acredito ter visto em relatos que a Embaixada dos Estados Unidos está envolvida nisso. Estou torcendo por isso. O que você acha sobre o prazo, já que ele faleceu agora, para obter a autópsia ou resultados toxicológicos? Mais respostas. Vai sim. Não importa se você está na Tailândia ou, sabe, em Wyoming, não importa. Pegue uma senha, espere na fila. E eu sei que isso soa insensível, mas há outros casos na frente desse. E a mídia do mundo todo já repercutiu esse caso. Mas só porque a mídia repercutiu esse caso, não significa que a posição na fila, a ordem em que isso vai ser feito, não vai mudar. E especialmente na Tailândia, eles vão seguir os procedimentos normais deles. Eles vão entregar isso ao laboratório da polícia tailandesa, acho, não lembro bem. Eu costumava saber o nome, mas eles têm o próprio laboratório forense e vão trabalhar nesse caso do começo ao fim. Eles também, acho que tem um policial, acho que eles chamam de médico legista, né? Assim que eles se referem, é um patologista forense que vai realmente fazer a autópsia. Eles não trabalham como nós, por isso trabalham para a polícia. E então esse exame será feito por eles. E então teremos que esperar pela toxicologia. Eles vão dar uma atenção especial nisso para garantir que, porque eles vão estar atentos. Eles não são pessoas tolas. Eles vão estar cientes de que estarão sob os holofotes, por assim dizer, e que as pessoas estão observando o que eles estão fazendo. Agora, eu não acho que isso vai significar um serviço rápido. Ok, eu acho que isso vai levar algum tempo, mas eles vão dar o melhor de si. Sim, ouvimos essa notícia hoje e todos querem respostas. O que está acontecendo? Ainda dizemos supostamente, alegadamente, pois não sabemos ainda. Mas, como você disse, eles precisam seguir todos os procedimentos e garantir que agem conforme as regras. Quero dizer, eu espero por respostas para os amigos, família, fãs dele. No geral, é simplesmente uma tragédia. Ele tinha só 32 anos. É um caso difícil de comentar. Joseph Scott Morgan, como sempre, é ótimo ter você aqui. Obrigada por participar do Scandal hoje. Quando eu tiver um dia ruim, obrigado. E assim o episódio de hoje de Scandal fica por aqui por enquanto. Se você gostou do que viu e quer ver mais, conecte-se comigo nas redes sociais. Você pode me encontrar em redes como o Instagram, no perfil Sierra Gillespie. Obrigada por assistir ao episódio de hoje de Scandal. Como sempre, eu sou sua apresentadora, Sierra Gillespie, e até a próxima.